Como formatar o seu notebook ou PC da maneira correta, de forma fácil e descomplicada. Vamos lá? Então, dando sequência a uma série de 3 vídeos que eu prometi aqui no canal. O primeiro já foi como montar um computador de forma correta. Se você não assistiu, depois você pode assistir. E agora vamos aprender a formatar e instalar os drives, tá? Deixar ele redondinho para você usar, trabalhar, jogar. E no terceiro vídeo nós vamos ver quais programas, o que instalar depois de formatar. Então, se não é inscrito no canal, não perde tempo, já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder esse e outras novidades que eu trago aqui toda semana. E só um detalhe, eu já tenho um vídeo aqui que eu publiquei o ano passado ensinando a fazer isso aqui passo a passo. A ideia desse vídeo de agora é fazer um vídeo atualizado, 2021, né? E focar em algumas coisas que eu não falei nesse outro. Sem mais enrolação, vamos lá. Primeira coisa, você precisa fazer o backup, né? Salvar os arquivos importantes do seu computador ou notebook, passar para um HD externo, ou você pode salvar na nuvem, em serviços como Google Drive, OneDrive, Dropbox, qualquer um tipo de serviço aí que faça esse backup na nuvem. Ou ainda você pode deixar ele salvo em uma partição do seu HD ou em um outro HD já instalado aí na sua máquina. Para verificar isso, você clica aqui, ó, explorador de arquivos, vai em este computador. Então veja só, aqui eu tenho o disco local C e o disco local D. Eu vou pegar tudo que é importante nesse computador e mandar aqui para o D. Por quê? Na hora de formatar, nós vamos formatar e instalar o sistema apenas no C. Simples assim. Agora, se você não tem um HD externo, não vai conseguir fazer esse backup aí na nuvem, o que você pode tentar fazer caso ainda tenha espaço aqui no seu disco local C? Você clica com o direito aqui em cima de este computador, vai em gerenciar, vai em gerenciador de discos, aí aqui você clica com o botão direito e vai em diminuir volume. Aí o computador ele vai consultar e verificar se tem como você diminuir esse volume, essa partição. E olha só, aqui eu posso criar uma partição de até 309 GB. E aí eu poderia clicar aqui em diminuir, eu criaria uma partição e aí eu poderia fazer o backup nela, ok? Agora, se você não tem nada para salvar, ou talvez o seu computador, o notebook é novo, você vai instalar do zero, então esquece essa parte de backup. Agora, outra coisa que a gente precisa fazer aqui, caso você esteja formatando mesmo, né, o seu computador seja um computador já em uso, você não quer perder a licença do seu Windows para você não ter que comprar depois, ou talvez piratear aí o seu sistema operacional. Nós vamos aqui, ó, em iniciar, você vai digitar cmd, dá um enter, vai abrir aí o prompt de comando e nós vamos digitar esse comando aqui que eu vou deixar aí na descrição para você só copiar e colar. Ficou aqui wmic espaço patch espaço software licensing service espaço getty espaço esse restante aí, tá? Então copia, cola, dá um enter. Aí aqui vai aparecer a sua chave, você anota, tira uma foto, mas vale ressaltar também que algumas chaves ficam vinculadas à placa-mãe do seu equipamento. Então pode ser que você nem precise digitar isso depois que instalar, automaticamente o Windows vai reconhecer, mas se você fizer alguma alteração de hardware, alguma coisa assim, pode comprometer isso. Então é melhor anotar. E outro caso também é que você pode vincular essa chave a um e-mail. Então algumas pessoas fazem isso e depois de instalar é só fazer login com seu e-mail e automaticamente o Windows vai reconhecer também a sua chave. Fica aí essas opções, se você não tem certeza, te aconselho a anotar a chave para depois não ter dor de cabeça. E por fim, eu te aconselho a fazer download do drive de rede para não correr o risco de você ficar sem internet depois que formatar, tá? Então para isso, ó, basta acessar aqui o Google mesmo. Estou utilizando aqui um notebook da Avel. Vou colocar aqui, por exemplo, suporte Avel ou drives Avel. Ó, aqui já apareceu para mim, ó, drives e manuais. Então você colocaria aí driver e a marca do seu notebook. Ou seria necessário saber o modelo da sua placa-mãe e aí era só digitar driver e o modelo da sua placa-mãe ou da marca, que aí você cairia no site da marca e era só pesquisar o modelo da sua placa-mãe, beleza? Então vou colocar aqui o meu, que é o A60MUV. Aqui em tipo, eu posso escolher qual tipo de drive eu quero, vou colocar todos, sistema operacional, o Windows 10. Eu vou ensinar aqui a formatar e instalar o Windows 10,
Porque o Windows 11 está entrando agora no mercado, depois eu faço um vídeo dedicado ao Windows 11, mas vamos fazer aqui com o Windows 10, que é o mais utilizado. Então aqui está todos os drives. Eu até poderia fazer download de todos os drives aqui agora, mas eu vou deixar para a gente fazer isso depois. Eu vou fazer download apenas do drive referente ao Wi-Fi e à rede cabeada. Feito o download do drive, nós vamos precisar de um pendrive de pelo menos 8 GB, é o mínimo exigido. Esse meu que, por exemplo, tem 32, então poderia ser um HD externo também, mas lembre-se que você vai perder o que está nesse pendrive, né? Então fique ciente disso. Ó, vamos fazer o seguinte, primeiro, eu vou pesquisar no Google aqui, ó, ISO Windows 10. Ó, vou colocar ISO Windows, já vai aparecer aqui, ó, baixar imagem de disco. Você poderia pesquisar também ferramenta Microsoft, ferramenta Windows 10, que iria cair nesse primeiro link, que é o link aí da própria Microsoft. Ó, baixar o Windows 10. Eu rolo a página e vou clicar aqui em baixar a ferramenta agora. Prontinho, ó, Media Creation Tool. Já cliquei aqui para abrir, fazendo alguns preparativos, e agora a gente vai fazer aqui, ó, download do Windows 10, da imagem ISO dele. Aqui eu vou aceitar, vou clicar aqui embaixo, ó, criar mídia de instalação. Aí aqui ele já selecionou tudo automático para mim, ó. Mas basicamente português mesmo, né, edição Windows 10. Aqui em arquitetura deixa marcado 64 bits, nem vou entrar em detalhes aqui não, pode deixar assim que vai ser sucesso, beleza? Avançar. Aí aqui é o seguinte, essa primeira opção, se eu clicar aqui em avançar, ele automaticamente vai fazer download e colocar o Windows já no meu pendrive. Agora, se eu quiser vir aqui e arquivo ISO e avançar, eu vou fazer download da imagem ISO para o meu computador, e aí eu posso ficar com ela em arquivo para usar outras vezes se eu quiser, e depois eu ia precisar apenas do WinRAR, por exemplo, que é um programinha que descompacta os arquivos daquela imagem e jogar aqui para o pendrive. Então, tanto faz, ok? Eu já vou fazer isso direto aqui no pendrive. Marquei então a primeira opção, avançar, seleciono ele, né? É esse aqui mesmo, ó, Max Dicas, unidade E, e avançar. Agora é só aguardar, vai depender aí da velocidade da sua internet. Quanto mais rápida for a sua internet, mais rápido será feito o download aqui no pendrive, ok? Assim que finalizar, a gente continua aqui. Finalizado, eu vou clicar em concluir, e aí, se eu venho aqui, ó, em este computador, olha só, é SD USB, o Windows já está aqui com todos os arquivos. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma pasta aqui dentro, vou colocar aqui, ó, Driver, abro essa pasta, vou agora em Downloads, ou no lugar que você baixou aquele drive de rede, eu vou copiar e colar aqui para a pasta. E aqui eu acabei copiando apenas o drive de rede Ethernet, ou seja, eu teria acesso à internet via cabo. Fica a seu critério, copiar somente ele ou somente do Wi-Fi, wireless, ou você poderia ter feito download dos dois e copiado os dois para cá. Beleza, galera, temos o Windows aqui para instalar e também o drive de rede, caso o Windows não instale ele para nós, ok? Agora eu vou então reiniciar o meu computador, o notebook, e agora eu vou ficar apertando Delete e F2. Ó, Del e F2. A maioria dos notebooks é F2 para você acessar o setup, né, as configurações da BIOS, como é o caso do meu aqui. Mas pode ser que tenha alguns que é através da tecla Delete. Computador de mesa, a maioria vai ser Delete. Então você aperta os dois aí, ok? Eu venho aqui, ó, em Boot, e ali em prioridade do boot, eu dou um Enter e eu vou colocar aqui, ó, na primeira opção eu vou colocar o pendrive. Veja que está o Windows Boot, que já tem o Windows instalado aqui. Então aqui no meu caso eu dou um Enter e venho aqui e seleciono o meu pendrive, que no caso é o SanDisk. Beleza, essa será a minha primeira opção de boot, o computador dará prioridade para iniciar no pendrive e aí a gente vai fazer a instalação do Windows. Aí aqui eu dou um ESC e eu posso apertar F10 para sair e salvar, ou eu posso vir aqui também na última opção que eu vou conseguir salvar e sair. Então vários computadores seguem esse padrão de BIOS, que nos lembra aí os computadores mais antigos, né? Mas isso em outros vai ser diferente. Vamos lá para me te mostrar uma aqui da Gigabyte. E olha só, essa aqui é a tela da BIOS do meu PC, que usa uma placa-mãe Gigabyte. Então algumas placas vão ter esse modelo que eles chamam de Easy Mode, que é um modo mais fácil de visualizar as coisas, né? E aqui embaixo eu tenho a sequência do boot, então era só eu clicar e com Shift mais ou Shift menos eu moveria o pendrive aqui até ficar na primeira posição. O foco não está ajudando, mas ok.
E eu tenho aqui também a opção, ó, de deixar essa tela clássica. Olha aí, agora lembra muito aquela outra tela, né, que eu acabei de mostrar do notebook. E aqui era só clicar aqui, ó, na aba BIOS, e aqui eu poderia dar um Enter e selecionar o meu pendrive como boot principal. Simples assim, galera. E voltando aqui no notebook, eu vou então dar o F10 que eu falei para vocês. Eu vou salvar e reiniciar. Olha aqui, aparecem as opções aqui, ó, boot, setup. Aqui no meu caso é F2 mesmo. Então pronto, já iniciou a instalação, olha aí, português, português Brasil. Aqui no teclado eu vou deixar ABNT2, porque, ó, o meu teclado ele tem a tecla Alt GR. Se o seu tem Alt GR, você coloca ABNT2. Avançar e instalar agora. Só abrir um parênteses, olha aqui, reparar o computador. Às vezes o computador dá alguns bugs, não inicia. A gente tem essa opção de reparar o computador com a mídia de instalação do Windows, né? Já resolvi muitos casos assim. Vamos lá? Instalar agora. Se você tirou foto da sua chave ou copiou ela, agora é hora de digitar ela aqui. Caso o seu Windows estava ativado e você não copiou, porque como eu falei, a licença ela pode estar atrelada ao seu hardware ou e-mail, você pode clicar em não tenho a chave do produto, que lá na frente esse vínculo vai acontecer e seu Windows vai ficar ativado. Se não apareceu essa parte aqui, não tem problema, ok? Isso quer dizer que seu Windows vai ficar ativado. Aí se o seu computador ou notebook já reconhecer a sua chave, essa tela aqui também não deve aparecer, porque a chave também é vinculada à versão do sistema. Então ele automaticamente vai selecionar o sistema referente à sua chave. Caso isso não aconteça, você pode selecionar o Windows 10 Pro, que é a mais completa. Mas lembrando que lá na frente você vai ter que ativar o Windows, ou comprar a licença, ou o que muita gente faz, e eu não aconselho e não ensino aqui no canal, que é ativar o seu Windows através de pirataria. Selecionei a Pro, vou clicar em avançar. Clicar em aceita os termos, avançar. Agora nós vamos clicar aqui em personalizada. Olha só o tanto de partição que nós temos aqui. Isso aqui tudo é referente a uma unidade de armazenamento apenas. A gente consegue ver aqui, ó, unidade 0, mas quando instalamos o Windows no computador, ele cria essas partições, né? Uma partição de recuperação, por aí vai. Se você tivesse 2 HDs, 2 unidades de armazenamento no seu PC ou notebook, iria aparecer aqui unidade 1, unidade 0 e unidade 1. O meu já está particionado com a unidade C e D. Lembra que eu falei que poderia fazer backup na unidade D? Então, você precisa prestar bastante atenção nessa parte aqui para não correr o risco de perder o seu backup caso você tenha feito ele na unidade D. Então, ó, essa partição 1, sistema 100 MB, reservado MSR de 16 MB e essa de recuperação de 518 MB, isso aqui tudo o Windows criou automático para mim. As minhas partições C e D, ó, a minha C tá aqui, ó, tem quase 400 GB e a minha unidade D tá aqui, ó, 553 GB, 554 quase. Por que eu sei que é a C e D? Porque eu lembro do tamanho delas. Caso você tenha dúvidas, fecha aqui, reinicia a máquina, vai lá e confere qual que é o tamanho da C, qual que é o tamanho da D, para não correr o risco de formatar errada, beleza? Caso você tenha feito backup na sua partição D, o que você precisa fazer agora? Simplesmente selecionar a unidade C, no meu caso é essa aqui, vou clicar em formatar, ok. Agora eu vou clicar em avançar. Caso você não tenha feito backup na unidade D, o que eu te aconselho a fazer? Ó, vamos excluir todas essas partições. A primeira já foi, vamos para a próxima, ok, ok, ok. Então veja, eu tenho aqui, ó, espaço não alocado, eu tenho apenas um SSD nesse notebook e agora eu não tenho nada nesse SSD, ó, tá zerado. É assim que vem de fábrica. Se você tivesse um segundo SSD ou um segundo HD, iria aparecer aqui, como eu já expliquei, unidade 1. Eu só tenho a unidade 0. Se tivesse 2, seria a 0 e a 1. E sim, você pode instalar o sistema operacional em uma delas e manter backup e os seus arquivos na outra. Por que eu não te aconselho a excluir quando você tem backup na D? Porque às vezes você vai lá, exclui o C, sistema, recuperação, deixa só a D. Mas aí quando você clica para avançar, ele não avança, dá um erro, porque você excluiu as outras
e ele precisava das outras para continuar a instalação. Já aconteceu isso comigo, não é nada legal. Aí eu tive que pegar um sistema Linux, por exemplo, porque é uma opção também. Você pega lá, por exemplo, o Ubuntu, faz o pendrive bootável com o Ubuntu, e aí em vez de instalar o Ubuntu, você consegue experimentar o sistema. Aí você precisa de um HD externo, você experimenta o sistema e tem acesso lá aos arquivos da AD, e aí você faz um backup para um HD externo ou para um outro lugar. Ou você retira o seu HD ou SSD da sua máquina atual e passa para outro e faz o backup daqueles arquivos. Do contrário, você acaba perdendo os arquivos. Eu sei que essa parte pode ter ficado um pouquinho complicado, mas volta ao vídeo, assiste de novo, vai dar certo aí, beleza? Então ok, o SSD tá zerado, eu tinha a opção de simplesmente clicar em novo para criar uma única partição e avançar, mas eu não quero isso não, eu quero criar duas partições para ter uma segunda para colocar meu backup quando eu precisar. Então a primeira partição aqui vai ser a minha partição C. E eu quero ela de 400 GB. Como a unidade aqui está em megabyte, eu vou colocar então 400 mil e vou aplicar. Ok. Então olha só, não ficou com 400 GB redondo, porque o Windows cria aquelas outras partições que eu já falei com vocês, e também porque na verdade 1 GB é 1024 MB. Mas não teria problema aqui, né? Essa questão de tamanho da partição vai muito de usuário para usuário. Você vai colocar aqui o tamanho que você quiser. Só que eu te aconselho aí deixar pelo menos uns 100 GB, viu? Se você não for instalar muitos programas pesados ou jogos, 100 GB é o mínimo que eu aconselho. Só que como eu sou um cara bem perfeccionista, né, vai uma curiosidade aqui. Vamos arredondar isso para 400 GB? Vamos excluir isso aqui de novo. Clicar em novo. Então eu vou pegar aqui, ó, 1024 vezes 400, daria aí, ó, 409.600. Vamos somar aqui mais uns 100 MB que o Windows pega para o sistema. 409.700. 409.700. Aplicar. Ok. Agora sim, pessoal, 400 GB redondinho, mas não se preocupe com isso, poderia ser qualquer tamanho aqui, tendo pelo menos 100 GB, como eu já falei. Fiz isso só porque eu sou um pouco perfeccionista com isso aqui, eu queria deixar redondinho, tá? Aí eu venho aqui, ó, nesse restante aqui de espaço não alocado e clico aqui também em novo e aplico. Aqui eu não fiz, mas em seguida clique em formatar, não esqueçam disso. Aí ele já criou a minha partição D aqui, ó. Seleciono então aqui a unidade 400 GB e clico em avançar. Agora pronto, é só aguardar. Ele vai instalar o sistema, sua máquina vai reiniciar. E esse tempo de espera aqui vai depender do seu computador. Quanto melhor for as configurações dele, mais rápido será a instalação do Windows. Quando o seu equipamento reiniciar aqui no momento da instalação, alguns equipamentos, ao iniciar de novo, ele pode tentar dar boot pelo pendrive. Então você vai ter que retirar o pendrive para que ele termine o processo de instalação e configuração. No meu caso aqui, ele passou direto. Ok, Brasil já está selecionado, sim. Novamente ele perguntou aí sobre o teclado. Vou colocar aqui, ó, BNT2. Sim. Quer adicionar outro layout? Não, pular. Bom, olha só que bacana, ele já instalou drive de rede, né, sem fio, ó. E já apareceu aqui a opção de eu me conectar em alguma rede Wi-Fi. Eu não quero fazer isso agora. Se você se conectar, aí você já vai ter que logar na sua conta da Microsoft, seja Hotmail, Outlook. Eu vou clicar aqui, ó, não tenho internet. Vou clicar aqui em continuar com a configuração limitada, colocar um nome para esse computador. Então aqui nós estamos criando uma conta offline, pronto. Avançar, escolho uma senha para essa conta. Se você não quiser colocar a senha, é só avançar e eu vou colocar. Avançar, confirma a senha, avançar, crie perguntas de segurança, né, caso você esqueça a senha. Ok, selecionou as 3 perguntas, colocou as respostas, avançar. Ó, use seu rosto para conectar de forma mais rápida e segura, né? Eu vou ignorar por enquanto, mas se você quiser configurar, né, usar a sua webcam, pode fazer, pode configurar. Permitir que a Microsoft Apps usem sua localização. Vou clicar em não. Ativar a localização do meu dispositivo? Ok, eu vou ativar, é um notebook, então, né, esqueci em algum lugar, aconteceu alguma coisa, eu consigo recuperar ele. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft, eu vou enviar só os necessários e aceitar. Aqui no meu caso não é touchscreen, então não vai ter escrita, caneta. Aqui eu vou clicar em não, não novamente. Aí é só você ler e verificar se vai querer aceitar ou não. Não.
Se você quiser ativar a Cortana, né, assistente aí da Microsoft, eu vou colocar agora não. E beleza, já está fazendo as configurações finais. Ok, pessoal, instalação do Windows finalizada. Já consigo gravar a tela agora, fica mais fácil para mostrar para vocês. Primeira coisa então que eu vou fazer é me conectar à rede Wi-Fi. O próprio Windows já instalou o Drive para mim. Se não tivesse instalado, era só eu acessar aquela pasta Drive que a gente criou e colocou lá no pendrive. Nesse momento o Windows já começa a fazer download de alguns drives também automaticamente. Ó, a gente consegue ver aqui, ó, explorador de arquivos, botão direito em cima de este computador, gerenciar. Olha só, já tem alguns instalados, né? Ó, drive de vídeo, inclusive já instalou automaticamente aqui o drive da minha placa de vídeo. Mas mesmo assim a gente vai instalar o drive, porque dessa forma a gente pega o drive mais atualizado e ele funciona melhor. Olha aí, ó, já está instalando automático. Tem alguns drives aqui para instalar também, ó. Ok, vamos por partes. Ó, aqui em iniciar, configurações, atualização e segurança. Olha só o tanto de coisas que tem aqui para baixar e instalar. Então já vou clicar aqui em baixar, né? Olha só, aqui também eu vejo a questão da ativação. Ele já reconheceu aqui o meu hardware, então o meu Windows já está ativado, ok? E nós vamos fazer então o download dessas atualizações e vamos instalar. Então eu posso aguardar o download aqui dessas atualizações, inclusive tem drive aqui também, ó, e ver o que ele vai instalar, o que ele vai deixar de instalar. Eu posso vir aqui também, como a gente tinha feito aquela hora, suporte Avel, que é a marca do meu notebook, drives e manuais. Se você tivesse um equipamento, placa-mãe Asus, suporte Asus. Olha aí, centro de download. Ah não, o seu é Gigabyte, pode pesquisar aqui também, ó, Gigabyte, olha só, downloads. Ah não, é Acer. Então olha aí, não tem segredo, ó. Sempre vai ter drive, downloads, e é isso. Aí é só você pesquisar, ó, o modelo do seu equipamento. Aqui também, ó, pesquisa o modelo do equipamento. Não tem segredo nenhum, beleza? Já vou colocar o modelo do meu aqui, A60, todo o sistema operacional, Windows 10, buscar. E olha só que interessante, aqui no meu caso, a Avel ela já disponibiliza um instalador de drives automatizado. Então eu vou fazer download dele e é provável que ele vai instalar tudo automático para mim. E tem 3.8 GB, ó, bem grandinho, né? Mas como vocês podem ver, o servidorzinho deles não está ajudando muito. Minha internet aqui é bem rápida. Esse é o jeito mais correto de fazer, tá? Você acessando o site do fabricante. Mas a gente tem uma opção bem bacana também, que eu já falei isso em um outro vídeo, que é o seguinte. Por exemplo, aqui no Google, eu posso pesquisar aqui, ó, Driver Buster. É um programinha que ele faz uma varredura e instala os drives mais atualizados no seu PC. Olha só, primeiro link, eu vou clicar aqui, ó, teste gratuito. Isso aqui para quem quer facilidade, é uma mão na roda. Ó, já vou instalar ele, vou mostrar como fazer, já usei várias vezes. Eu prefiro ir no site do fabricante, instalar drive por drive, como a gente vai fazer aqui, mas Drive Buster também é uma boa opção. E olha só, aqui embaixo tem uns checkbox que a gente tem que observar, ó, se você simplesmente clicar em instalar, ele vai instalar isso aqui também, ó. Então desmarquei aqui, vamos fazer essa instalação personalizada, ok, não obrigado, é só aguardar. Não obrigado, verificar agora. Olha só que bacana, pessoal, já fez a varredura de tudo aqui, então eu poderia, ó, marcar todos aqui e atualizar agora. Ele vai perguntar se você quer fazer um ponto de restauração no sistema, você pode clicar que sim, ok, e vai instalar para você, tá? Caso você queira facilidade, essa aqui é uma boa opção. E depois que você usar aí o Drive Buster, você pode desinstalar ele, tá? Vai lá em painel de controle, desinstalar um programa. Eu prefiro fazer daquela outra forma que eu expliquei, né, no site do fabricante. Estou até baixando aqui, ó, instalador automatizado, mas vai demorar bastante. Algum problema lá com o servidor deles. Então vamos começar. Primeiro, chipset. Bem mais rápido, né? Já posso clicar aqui, instalar, extrair tudo, extrair, vamos abrir e aqui em Setup é só dar 2 cliques para instalar. Avançar, aceitar, instalar, sim. A cada instalação de drive vai pedir para reiniciar, você pode reiniciar, tá? Eu vou clicar aqui em reiniciar depois, porque agora nós já vamos também fazer download do drive de vídeo. Aqui eu tenho uma placa dedicada, inclusive a Avel me disponibiliza aqui, ó, o drive para essa placa. Só que
eu vou no site da fabricante da placa, porque assim eu já vou pegar o último drive atualizado e vai ser bem melhor. Porque nem sempre o fabricante do equipamento, do notebook, vai atualizar, vai deixar os últimos drives atualizados. No computador de mesa, de qualquer forma, você tem que acessar esse site aqui, ó. No caso, a minha placa de vídeo é uma NVIDIA. Então, ó, NVIDIA Drive no Google, download de drive. Se o fabricante da sua placa fosse outra, né, se fosse a AMD, você poderia pesquisar aqui também, drive e suporte, e aqui selecionar a sua placa, ou aqui também tem uma ferramenta que identifica automaticamente, beleza? Então aqui no fabricante da minha, tipo de produto é uma GeForce, é a GeForce 16 Series e é a 1660 Ti, Windows 10, 64 bits, tipo de download, ó, drive para game ou drive studio. No meu caso é Studio, porque eu vou usar aqui o notebook mais para trabalho, edição de vídeo. Você usar mais para jogar, você baixa esse outro drive aqui, ok? Português Brasil, procurar. E aí é só baixar. Já vai pegar o último drive aí atualizado. Terminei aqui o download, mas antes de instalar, vou reiniciar aqui a minha máquina, porque lembra que eu instalei o drive do chipset e pediu para reiniciar. E olha só, vou reiniciar e ele já vai aplicar algumas atualizações, tá? Já voltamos, eu venho aqui agora e instalo o drive de vídeo, que está aqui na pasta de downloads. Na verdade, eu já até instalei, não tem segredo, é só ok, avançar e boa. Eu já tinha feito essa parte, mas deu um BO aqui no programa que eu estou usando para gravar a tela, depois que eu instalei o drive de vídeo. Normal acontecer, né? Mas não tem segredo, galera. Aí depois de instalado, ele vai fazer um tour com você aqui. E aqui, ó, na aba Drives, ele sempre vai te falar se tem drive atualizado ou não. No meu caso, tinha um drive aqui ainda. Só cliquei aqui para instalar, instalação expressa e boa, não teve segredo. Ok, agora a gente pode voltar aqui no site do fabricante e você poderia instalar todos os drives aqui, mesmo se o Windows já tiver instalado tudo aqui para você, ó, em gerenciar, gerenciador de dispositivos. Ainda falta instalar um drive, ó, quando tem um sinal de exclamação, interrogação, é porque tá faltando drive. Mas mesmo que tivesse tudo ok, é interessante você instalar todos os drives, porque eles instalam alguns complementos a mais que vão ajudar no desempenho da sua máquina. Só que eu vou fazer algo diferente ainda. Eu não quero complicar isso aqui para vocês não, mas eu quero te mostrar a maneira mais correta para você extrair o máximo do seu hardware, para você ter um melhor desempenho. O que acontece? O meu processador é Intel, um notebook, um computador, ele é composto de várias peças que possuem várias marcas. Não quer dizer que meu notebook é Avel, que todas as peças aqui são Avel. Então o meu processador é Intel. Eu sei que a minha placa de rede é Intel, quando eu comprei ela, né? Eu consigo ver aqui, ó, drives Intel. Então é aquele negócio, nem sempre o fabricante vai manter o drive mais atualizado aqui. Então, ó, eu venho aqui, ó, driver Intel no Google, caso você também utilize Intel. Venho aqui no assistente de drive suporte Intel e faço o download desse assistente. No caso aqui eu já até fiz, porque deu o BO lá, o problema que eu te falei, né? Então eu reiniciei a máquina, já tá aparecendo aqui as atualizações disponíveis. Era só vir aqui e executar o assistente Intel, tá? Que a gente fez download. Mas olha aqui que bacana, então eu já tenho, ó, 3 atualizações disponíveis. Referente a um drive gráfico, eu acredito que seja o vídeo integrado, né? Não é da placa de vídeo. O drive do Wi-Fi, eu uso aqui, ó, a X200 e também o drive do Bluetooth. O restante já tá tudo atualizado, então vamos lá, baixar tudo. E vamos instalar tudo. Aqui eu vou iniciar a instalação, avançar, iniciar. Enquanto ele vai instalando aí, vamos fazer o seguinte, vamos lá no painel de controle. Só você abrir o iniciar também, digitar aí, ó, painel de controle. Você cairia aqui, desinstalar um programa. Vamos desinstalar aqui o Drive Buster. E aí eu já mostro o processo de desinstalação para vocês, né? Só desinstalar. Marco tudo aqui para remover tudo e sim. Beleza. Vinculado a esse drive gráfico também tinha drive de áudio aqui. Então, ok, concluir. Vamos lá reiniciar a máquina para continuar as instalações. Já voltamos e ó, na hora que você estiver instalando o drive de vídeo, se a tela piscar, não se assuste, porque isso faz parte da instalação. Então eu venho aqui embaixo, ó, e vou abrir novamente aqui, ó, o assistente da Intel. Ainda tenho 2 atualizações disponíveis, né? Vou clicar em instalar tudo, sim, avançar, concordo e instalar.
Tô bem empolgado com esse novo notebook, ele já tem a plaquinha AX200, Wi-Fi 6, né, da Intel. Ok, o Wi-Fi já está instalado e já vamos partir aqui para o Bluetooth. Avançar, avançar, aceito, avançar. Vamos colocar aqui, ó, completa, instalar. Concluir. Ok, tudo referente a Intel já está atualizado. Bacana, né? A gente pode até desinstalar esse assistente ou você pode deixar instalado se você quiser, né? Mas olha só clicar em cima dele de novo e aí dá a opção de desinstalar. Poderia ir lá pelo painel de controle também. Ok, desinstalado. Vamos dar uma olhada aqui nos drives. Este computador, gerenciar, gerenciador de dispositivos. Ó, ainda está faltando um driver aqui, hein? Vamos voltar então lá no site do fabricante. E vamos ver o que não instalamos, ó. Chipset já foi, placa de vídeo já foi, Wi-Fi, Bluetooth também já foi, o áudio também tá ok, rede ok, leitor de cartão de memória. Provável que tá funcionando também, mas vamos fazer o download. Esse Control Center, vamos baixar ele também. Intel tá tranquilo. Thunderbolt, vamos baixar também. E por fim, referente ao Touchpad, também vamos baixar. Já vou começar a instalar então o cartão de memória, extrair. Sempre procure aí por Setup. Instalação de drive no geral é bem simples, avançar, concluir. No próximo vídeo relacionado a programas que a gente tem que ficar esperto na hora da instalação, para não instalar outras coisas juntos. Todos os drives, ok. Último detalhe que eu queria compartilhar com vocês é um adicional, uma outra maneira de você instalar drives também de forma fácil, mas não vai funcionar em todos os casos. É você selecionar o drive que está faltando, se tivesse aqui um ponto de exclamação, vamos supor que fosse aqui, ó, em controladores de som, eu clicaria com o botão direito, atualizar drive, pesquisar drives automaticamente. Aí, estando conectado à internet, o Windows iria pesquisar e instalar um drive automaticamente para você. Mas como falei, nem sempre funciona. Tudo redondinho e funcionando. Se tiver ficado ainda alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Eu espero muito que eu tenha te ajudado, que esse vídeo tenha esclarecido muitas coisas para vocês, até mesmo para você que não é da área, não entende tanto. Eu tentei explicar aqui da melhor maneira para que você também pudesse aprender e fazer o seu e quem sabe aí no de outras pessoas. Então, se tiver te ajudado, ó, não esquece do like, se inscreve aqui também se você ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque aí toda semana você recebe as novidades aqui do canal. E também você não pode perder o próximo vídeo, né? Que eu vou mostrar todos os programas que podemos instalar depois de formatar o computador, tudo que você vai precisar para trabalhar, estudar e etc. E vai ser tudo grátis. Então fica ligado, hein? Me acompanha também mais de perto nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, que posto muita coisa aí do meu dia a dia. Acesse outros links aqui na descrição. Se você quiser acompanhar outras dicas relacionadas a PC, é só clicar aqui embaixo ou aqui em cima para assistir o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.